todos, amém? Louvado é o nome de Jesus. Você já falou para o seu irmão do seu lado que você o ama? Você já falou isso? Olhe nos olhos, eu te amo, meu irmão. A fé é a esperança e o amor. Mas só vai permanecer o amor, sabe por quê? Porque Ele é amor. E Ele mora dentro de você. Então você é a expressão do amor dEle. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar junto com os irmãos, retornando aqui. Para junto nos alegrar, né? No Senhor, conhecer mais uma parte do rebanho de Deus. Pastor abençoado, né, que nos dá honra nessa manhã. É uma alegria conhecer mais uma família. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Quero dizer para a igreja que quem não esteve aqui ontem perdeu. Mas vai ter outra. Amém? Se Jesus não voltar, nós vamos ter outros encontros aqui maravilhosos. Foram abordados temas edificantes aqui, temas para a família, para os jovens, para os casais. Irmãos, nós temos um casal aqui que fala de sexualidade, coisa tremenda. Você não pode perder a próxima. Coisa tremenda, dúvidas sanadas aqui, sabe? Aqueles tabu que muitas pessoas têm, aqui é sanado aqui, irmãos. Coisa tremenda, na linguagem cristã, pura, sadia. Para os jovens. Aquele jovem acha que se beijar na boca é pecado. Venha saber aqui com o encontro de jovens, né? Nesse sábado. Foi coisa tremenda. Então você não pode perder o próximo encontro, né? Um dia dia de Deus? Qual é o tema, Adriano? Dia com Deus. É tremendo, irmãos. É preparando a família para encontrar com Jesus. Amém? Nós entendemos que nós temos que estar sarados, curados em todas as áreas, né? Desde o sacerdote, filhos. Aleluia. E aqui é um tempo de nós explanarmos juntos os conhecimentos de Deus. De conferir com a palavra se nós estamos de acordo. E hoje é dia de ceia, né? Dia de reflexão, de pensarmos e vermos nossa vida. Se aquilo que nós temos professado confere com as Escrituras, bate com a palavra de Deus, as minhas atitudes, os meus atos. Então, se é isso, irmãos, nós fazemos uma reflexão. Amém? E assim todos participemos. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra tremenda que está em 1 Coríntios. Abra comigo para Coríntios. Não é Coríntios, irmãos, é Coríntios. Esse Coríntios aí vai ficar. Amém? Que é corintiano aí, fique ligado. É 1 Coríntios. Coríntios 1, versículo 2. Vamos começar por aqui. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 16. Aleluia. Nós cantamos aqui que Deus vai fazer uma virada na minha vida. Quantos creem, irmãos? Irmãos, eu creio na volta de Jesus, uma eminência tremenda. Eu creio que não vai demorar muito. Mas se Jesus demorar um pouquinho, 2, 3, 4 anos, eu creio que quem é solteiro vai casar. Eu creio que aquele que está esperando algo de Deus vai receber. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele cumpre o desejo do seu coração. Quando está alinhado com Ele, Ele cumpre. E tem coisas que você nem pediu para o Senhor, Ele vai te dar. Porque Ele é teu Pai, Ele conhece você. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre a mentalidade do reino. Você vive no reino de Deus, amém? O reino de Deus é um reino de amor, um reino de graça, um reino de paz, de bondade, de misericórdia. Aleluia. Na parte B do versículo 16 diz assim, ó: nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Irmão, você tem a mente de Cristo? Sim ou não? Mas pastor,
todo mundo tem a mente de Cristo? Não. Nem todo mundo tem a mente de Cristo. Para eu ter a mente de Cristo, irmãos, eu tenho que nascer de novo. O Dimas, não, é o Sidney, ele leu aqui no versículo 20, capítulo 25 de Salmo. Versículo, eu quero pegar um ganchinho aqui. No versículo, acho que é 16. Do capítulo 25. Não, versículo 8 do capítulo 25. Vou pegar um ganchinho aqui no que o Dimas leu, o Sidney leu. Diz assim: misericordioso e justo é o Senhor. Por isso, aos pecadores, Ele reensina o seu caminho. Irmãos, por causa do pecado de Adão, o homem se desviou, o homem saiu do caminho, toda a nação pecou, toda a geração pecou. E a Bíblia diz que nós estávamos afastados, desviados, fora do caminho. E vem Jesus, que é o caminho, que abre o caminho para você andar nele. E você começa a andar em Jesus. Ele traz de volta você para o caminho. Nós éramos pecadores. E fomos reensinados novamente no caminho de Jesus. Porque Ele é o caminho. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando eu tenho esse Jesus, quando eu nasci de novo, eu passo a ter a mente de Cristo. Por isso que jovem não beija na boca antes de casar, porque tem a mente de Cristo. Por isso que algumas atitudes nossas para o mundo aí fora é atitude doida. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Lá fora nós somos taxados como santinhos, ou sei lá, como eles taxam nós lá fora, glorianos, enfim. É porque o mundo não entende, irmão, esse novo nascimento. O mundo não entende isso, porque isso só se dá no Espírito. E Efésios, no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, a Bíblia diz que eu e você nascemos nele. 1:4 de Efésios: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, ser irrepreensível. Por isso que foi abordado a antissexualidade dentro do casamento. Por quê? Porque nós somos irrepreensíveis. O nosso casamento tem que estar alinhado. O nosso leito tem que estar alinhado. A Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula, sem mancha. Então tem cristão, irmãos, que acha que dentro do casamento vale tudo. Não é, irmãos, é mentira. Nós temos uma sexualidade à luz da Bíblia. Os jovens têm um padrão à luz da Bíblia para se comportarem dentro do seu namoro, dentro da sua conduta cristã. Eu entendo que o jovem, ele só namora para casar. Ainda falei hoje de manhã, né, para os jovens, que eu queria ter conhecido só minha esposa, só namorado ela. Aí eu tinha evitado de tanta besteira, tantas coisas erradas que a gente tem que refazer quando a gente aceita Jesus, pedir perdão para alguém que a gente defraudou. Vida cristã é isso, irmão, a gente tem que acertar o nosso passado. Então tem muitas coisas que a gente pode evitar se a gente andar em Jesus. Se a gente deixar Jesus dominar a nossa vida, governar aquilo que nós cantamos: Senhor, minha vontade eu já deixei. A minha vontade, irmãos, antes era estar beijando por aí e tal. É vontade minha, do homem carnal. É vontade do jovem, muitas vezes se abrasar. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nossas vontades já não são mais nossas, aí é a vontade dele. Aí você começa a viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, e Ele separa para você o melhor casamento. Amém? Deus me deu a melhor esposa, uma família linda. Deus foi bom comigo.
Eu quero dizer para você, jovem, espere no Senhor, sabe? Espere no Senhor. Você que ainda não casou, pode ter certeza que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor casamento. E se Jesus voltar, aí você vai ter o casamento do século, que vai casar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! E a festa não vai ser apenas um sábado, vai ser 7 anos. Uhul! Aleluia! 7 anos de festa. Pensa num negócio desse, irmão. É isso que Deus preparou para mim e para você. A Bíblia diz que os olhos não viram, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu. Que Deus preparou para nós. Nós não temos nem menção da dimensão que Jesus preparou para nós na eternidade. E a gente muitas vezes quer viver a nossa vida, a nossa vontade, fazendo as coisinhas que a gente acha que é certo, porque a gente não conhece a palavra. Porque se eu conheço a palavra ela me guia, ela me orienta, ela me reensina o caminho que eu devo andar. Nem para a direita, nem para a esquerda, somente Jesus, o autor e consumador da minha fé. Quantos estão comigo? Aleluia. Então, irmãos, nessa manhã, a mentalidade do reino é essa, é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Aleluia. Pastor, e qual é o segredo para isso? É nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte, eu te digo que, e te asseguro que se alguém não nascer de novo, o princípio está aí, é nascer de novo, irmãos. Mas pastor, tem irmãos da igreja que não nasceram de novo? Tem. Tem pessoa que não nasceu de novo? Não. Vive a vida dele, vive a vida na carne ainda. Pastor, mas ele se batizou. Irmãos, tem muitos crentes batizados que vão para o inferno. Não se iluda. A Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória. Mas se eu deixo ele fazer, se eu busco a vontade dele. Agora, se eu vivo a minha vontade, irmãos, cuidado. Nós nascemos uma natureza pecaminosa, nós viemos disso, a nossa natureza, ela é má. O meu filho, se eu não ensinar os princípios para ele, irmão, da palavra, ele vai aprender. A natureza dele já é má, é pecaminosa. A Bíblia diz que a estutícia já está no coração da criança. Então, por isso que os pais têm que corrigir, têm que ensinar o caminho, têm que direcionar os princípios da palavra. Por causa da nossa natureza pecaminosa. O pecado afetou tudo isso. Mas quando eu me volto para Jesus e passo a ter a mente dele, irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque aqui em 1 Coríntios, volta comigo ainda para Coríntios. Vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, irmãos, amém? Se você não leu a Bíblia durante a semana, você vai dar uma zerada hoje aqui comigo na palavra, amém? Glória a Deus, irmãos, nós temos que estar pautados em alguma coisa na Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem, que guardam as profecias que aqui estão escritas. 22:14 de Apocalipse: bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, porque isso vai dar direito a eles a entrada na cidade pelas portas. Então, querida, é só quem busca, só quem guarda, só quem tem isso aqui. Lâmpada para o meu caminho, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É isso que nós temos que estar pautados, meus irmãos. Não é no diz que do evangelho que está aí fora, o evangelho contaminado, não, mas é naquilo que a palavra diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:14 que as pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas não aceitam as verdades de Deus, porque elas são coisas que lhe parecem absurdas. Elas não são capazes de compreender isso, esse mistério, esse mover, esse agir, essa paz interior que eu e você sentimos, essa paz na alma. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, a alma é algo interno de você. Ele não falou que você vai ter uma vida regalada no teu corpo, não, irmãos. Às vezes nós temos luta, às vezes nós temos sofrimento, às vezes ficamos doentes, mas a paz interior, essa você não perde mais, porque você tem Jesus. A paz, a minha paz vos dou. Se você está precisando da paz de Jesus, receba nessa manhã. Ele é o príncipe da paz. Vinde a mim todos os que estáis cansados.
Irmãos, a luta do dia a dia, a correria desse mundo nos deixa cansado, fatigado. Mas nós temos que ir para Ele, é para Jesus que nós temos que correr. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não aceitam a verdade do Senhor, elas acham isso absurdo. Por isso que eu tenho que nascer de novo, irmãos. Esse entendimento, essa mente de Cristo, eu só vou ter se eu nascer de novo. Não tem como, não tem outra fórmula. Mas pastor, quando eu nascer de novo, o que vai acontecer? O céu vai se abrir? Talvez os seus olhos não vejam isso, mas espiritualmente o céu se abre sim. O céu fica aberto para você. E você começa a entender as coisas do Espírito. Começa a entender a linguagem. Você vai começar a ler a palavra de Deus e vai ser um descortinar para você. E a fome, a sede do Senhor vai ser algo diário. E aquilo que era obscuro para você começa a ficar claro. Porque você tem a mente de Cristo. Você tem a mentalidade do reino de Deus. Aleluia. Jesus nos transportou do império das trevas, ou seja, nós estávamos no reino das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Então você hoje tem um governo sobre a sua vida. Então se você tem um governo sobre a sua vida, querido, já não é mais a tua vontade que tem que prevalecer, mas a vontade dele. Quantos estão comigo? Irmãos, e como é difícil essa vida de vontade, porque isso está inserido na nossa alma, nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos. Então por isso que eu tenho que fazer morrer minha velha natureza todo dia. Por isso que todo dia eu e você temos que ir para a cruz. A cruz é o único lugar, irmãos, que se eu permanecer nela, eu permaneço morto para esse mundo e vivo para Deus. Aí minhas vontades já não serão mais as minhas vontades, mas serão as vontades do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade dele ela é boa, ela é agradável e ela torna-se perfeita. Eu só posso experimentar isso na cruz, não tem outro meio. Quantos têm a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo, irmãos. Você tem a mente de Cristo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho discernimento espiritual. Jesus confirma no meu coração com a sua paz, o que é bom, o que não é. Muitas vezes, querido, eu vou tomar uma decisão. Se eu vou para Jesus em oração, Ele me confirma no coração. Não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Porque você tem a mente de Cristo. E nós não seremos enganados. Jesus falou que nos últimos dias, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então o sistema está tão corrompido, tão podre, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas quem tem a mente de Cristo e vive em submissão à palavra de Deus, vive uma vida de cruz, não será enganado naquele dia. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para eu ter a mente de Cristo, eu tenho que pensar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Mas pastor, eu tenho uma vida secular, não tem problema. Mas pastor, eu tenho uma faculdade, não tem problema. Mas mesmo lá na faculdade, mesmo no trabalho, mesmo na irmã que está em casa, você pode estar com teus pensamentos conectados no alto, ligado nos céus. Irmãos, isso é mais do que internet, banda larga, conexão wireless, conexão, sabe, 24 horas, a conexão não cai, irmãos. Você pode ficar conectado, ligado direto no Senhor. Porque o Espírito de Deus habita em você. Ele mora aí dentro. Então é só, como pastor, né? Às vezes nós temos que fechar os olhinhos e tal. Isso não é regra. Mas quando a gente fecha os olhos, de fato a gente se desliga um pouco do externo e se volta para o nosso espírito, para o nosso interior e conecta com os céus. Começa a pensar nas coisas do alto. Porque se tem batalha para você vencer, irmãos, elas são vencidas nas regiões celestiais. Então você tem que guerrear lá em cima. E aqui já Deus decreta a vitória.
mas é aqui em cima que se ganha nas regiões. Por isso que o Adriano falou aqui, que quando você vem para Jesus, você já é um soldado, você já é um guerreiro. Ah, pastor, mas eu não sei usar as armas. Peça para Jesus que Ele te ensina. E eu quero dizer para você que cada vez que você vai crescendo em Deus, Ele vai te dando armas mais poderosas. Uma armadura Ele já te deu. Capacete da salvação para proteger a tua mente. Você já tem a mente de Cristo, mas você precisa desse capacete, vista Ele diariamente. Você já tem a couraça da justiça para proteger o seu coração. Você já tem um cinturão da verdade. Você já tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Você já tem o escudo da fé para proteger dos dardos inflamados do maligno. Irmãos, muitas vezes nós sofremos ataque porque nós não usamos nossa armadura. Aí o diabo vem com os seus dardos, com as suas flechas. E a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas, mas é contra dominadores desse mundo tenebroso. E eles estão aí 24 horas, a todo vapor. Eu entendo que nesses últimos dias foram liberados mais aí, nesse tempo do fim, para fazer um estrago total antes do arrebatamento da igreja. Mas se você tem a armadura de Deus, você se defende e você ataca. Então use a armadura de Deus, irmãos, vista ela todos os dias. Eu tenho usado minha armadura, eu tenho vestido ela diariamente lá em casa com a minha família. Deus nos tem levado a orar todo dia: Senhor, nós vestimos a tua armadura. Eu quero dizer para você que o nosso dia tem sido diferente. Até o Daniel ora, ele faz assim com as mãos, vestindo a armadura, embraçando o escudo da fé, a espada do Espírito, ele faz assim com a mão. Irmãos, nós temos que vestir a armadura, é para eu e você usar. Não é uma passagem que está escrita, não é para eu e você usar, fazer uso dela. Então, se você está sofrendo alguns ataques, é porque você está deixando de usar a armadura de Deus. Capacete da salvação. Por que capacete da salvação, irmãos? Porque você é um ser eterno. Você não pode jamais, sabe, em momento algum, pensar que você é um ser aqui da terra. Não, você é um ser eterno. Você está aqui só de passagem, é transitória a tua passada aqui, é muito rápida. Você é eterno, por isso você tem um capacete da salvação para proteger você, a sua mente. Que você daqui a pouco vai estar com o Rei, com o Senhor dos Senhores. Sua mente está protegida disso. Porque o mundo vem bombardeando com as suas informações, com as suas mentiras, com os seus entretenimentos. Hoje, irmãos, nunca vi pacote de viagem tão barato. Para tudo quanto é lugar, tem pacote aí que se parcela em 10, 15 vezes. Dá para a gente viajar o ano todo. Mas pastor, isso é uma benção. Não, irmãos, cuidado, isso é um entretenimento para tirar você do foco. O diabo não quer tirar você da igreja, ele quer tirar você do foco. Você foi chamado para algo. E se ele conseguir tirar isso de você, beleza. Então o diabo vem com tudo, até para entreter você. E não é pecado viajar não, irmãos. Viaje com a sua família, viaje com a sua esposa. Mas não perca o foco, não perca a direção, esteja conectado. Seja uma bênção. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, volta comigo aqui para Colossenses, capítulo 3. Diz assim: portanto, visto que se fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Irmãos, como é que eu busco esse conhecimento do alto? Irmãos, é na palavra de Deus, irmãos. É na Bíblia Sagrada. Esse conhecimento do alto é na palavra. É em Jesus. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em oração, em comunhão e adoração. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Qual é o teu objetivo, irmãos? Pensar nos objetivos do alto. Você tem um foco, você tem um objetivo, você tem uma meta. Você tem que pensar nisso.
Irmãos, se nós pensarmos nisso, como nós temos a mente de Cristo, isso nos pouparia de muitas coisinhas erradas que nós fizemos no decorrer da nossa vida, na semana, nas decisões erradas. Então nós temos um objetivo, nós temos um foco, nós temos uma direção. Pensai nos objetivos do alto, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Se você está escondido em Cristo, querido, vou te dizer uma coisa: nenhuma praga chegará à tua tenda. Mas pastor, o mundo está terrível, a alimentação está contaminada, não dá para ligar a internet, não dá para ligar a televisão, que é tudo contaminado. É verdade. Mas em Jesus você vai saber selecionar, irmãos, aquilo que dá para você fazer uso. Você tem a mente de Cristo, você sabe o que é bom e o que não é. Você vai poder selecionar um bom programa para assistir com a tua família, sabe? Alguma coisa que vai te enriquecer, vai te trazer conhecimento. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vos manifestarei com Ele em glória. Eu quero dizer, querido, que Jesus quer se manifestar em você, através da expressão do amor dEle. Então Jesus só é manifesto em nós, irmãos, quando eu deixo Ele se manifestar. E Ele quer se manifestar em nós, através do amor, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do meu sorriso, do meu abraço, sabe? Não fazendo acepções de pessoas, não julgando as pessoas, mas amando-as, tendo compaixão, tendo misericórdia, orando, buscando em Deus. Continuando aqui em Colossenses, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à vossa natureza terrena. Irmãos, então essa nossa natureza terrena, ela é terrível. Pastor, mas eu nasci de novo, eu já me batizei. Querido, se você não fizer morrer essa natureza terrena diária, o defunto, aquele que morreu, que foi sepultado lá no batismo, ele vai querer ressuscitar, ele vai querer andar. Irmãos, e um defunto depois de 3, 4 dias começa a feder, não é verdade? Fede o negócio. Então se nós não fizermos morrer, está enterrado, o negócio vai começar a feder para o nosso lado, porque a gente vai andar com, sabe, com um defunto pendurado das costas. Que isso? É o velho Luciano que está querendo fazer as mesmas coisas que fazia no passado. E olha aqui que Paulo diz aqui em Colossenses, olha, fazei morrer, sabe, tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele fala de um ato, de algo aqui forte, ele fala de imoralidade sexual, impurezas. Irmãos, a internet está cheia de impureza, a televisão está cheia de impureza, o sistema hoje está cheio de impureza. Nas BR que a gente passa, aqueles outdoor de mulheres quase seminuas, para contaminar, irmãos. É terrível isso. Em Balneário Camboriú, o Conselho de Pastores entrou com pedido na Câmara e conseguiu derrubar alguns outdoor na cidade, promíscuo, mas eu vi que eles não derrubaram tudo, ainda tem uns lá, mas alguns eles tiraram. Então são impurezas que o mundo injeta. Então por isso que eu tenho que vestir a armadura de Deus. Efésios diz que eu nasci em Deus para ser santo e irrepreensível. E nós, como noiva do Cordeiro, irmãos, nós temos que manter as nossas vestes brancas, alvas, para encontrar com Ele. Quantos creem que Jesus está voltando? Quantos creem? Você está se preparando para a volta dele, irmãos? Você está se preparando para encontrar com o teu noivo, para casar com ele? Você está se preparando? Como é que você está se preparando? Eclesiastes capítulo 8, versículo 9, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo, irmãos, não é só no domingo, não é só na célula, mas em todo tempo. Em todo tempo, é lavando a louça em casa, é lavando o carro, seja conectado, esteja, sabe,
ligado nos céus. Irmãos, teve uma época quando eu era jovem, mais novinho, aí uns 14, 13 anos. Meu pai até brigou comigo: você está doido, você só fica com Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, você vai ficar doido, só fica orando, Bíblia, Bíblia. Eu fui chamado até a atenção, irmãos, mas eu estava vivendo uma paz interior tão gostosa, sabe? Aquilo me nutria, aquilo me enriquecia. E era gostoso demais. E meu pai na época não era convertido, não conhecia Jesus. Ele dizia: para com esse negócio, você vai ficar doido, meu filho. Irmãos, mas eu estava apaixonado por Jesus. Aquilo que você sente, aquele queimor, sabe? É Jesus na tua vida. Essa chama jamais pode apagar, irmãos. E Paulo falou que nós não podemos apagar essa chama. E se nós deixar, isso apaga. Jesus falou que quando ele voltasse, será que encontraria fé? Ele falou que o amor de quase todos esfriariam. Nós estamos vivendo esses dias terríveis, esse dia de mornidão, de frieza espiritual. Então tem que manter acesa essa chama, irmão. Essa chama que eu tinha lá quando tinha 14 anos, que gostava de orar, de ler a palavra, de estar em comunhão com os céus. Eu tenho que manter essa chama acesa. Aí Paulo vai dizendo assim: olha, essas paixões, sabe, vontades más, ganância. Irmãos, famílias brigando por herança. Sabe, eu tenho vivido isso na minha família, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Tem um ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E é uma verdade. Ganância faz isso. Que também é idolatria. E é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Pastor, que negócio é esse aí? A ira é o dia do juízo, irmãos. É o dia que Jesus vai voltar. É que aqueles que não se encontrarem escrito com seu nome no livro da vida, aqueles que não estiverem com as suas vestes brancas, cuidado. Aqueles que não se acharem escrito no livro vão estar destinados à ira de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que se eu não fazer morrer essa minha natureza, a ira de Deus vem sobre mim. E muitas vezes a gente vê famílias cristãs em luta. Irmãos, luta tem um processo, deserto todos nós passamos. Mas tem coisas, irmãos, que nós vivemos, é a ira de Deus vindo sobre nós, para nos chacoalhar, para nos advertir, para nos chamar a atenção. Porque às vezes a gente pisa no tomate, pisa na bola, às vezes na feira inteira, e acha que nada vai ter consequência. Vai ter sim, querido. O pecado, ele tem consequências na nossa vida. O pecado tem consequências. Por isso que eu tenho que viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Por isso que eu tenho a mente de Cristo, porque se eu estiver conectado com os céus, irmãos, eu não vou pecar. Eu não vou viver uma vida de pecado, na prática do pecado, porque a Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. E Deus nos chamou para a santidade, irmãos, porque Ele é um Deus santo. Sede vós santo. Jesus falou isso, irmãos. Se Ele falou, é porque é possível ser santo. Então vamos deixar morrer essa velha natureza. Pastor, como eu faço isso? Vai para a cruz, irmãos. Vai para a cruz. Jesus, eu quero a tua vontade, não quero mais a minha vontade. Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, desfrutará do meu reino, gozará das delícias do reino. Não, mas somente aquele que faz a minha vontade. É a vontade do Pai que tem que estar em evidência na minha e na tua vida. É a vontade dEle. Nós cantamos aqui uma canção: os teus sonhos são mais altos que os meus. Quantos crê que os sonhos de Deus são maiores que os meus? Os teus caminhos são melhores que os meus.
É isso que o Senhor tem para mim e para você, querido. Caminhos de bênção, caminhos de paz, sonhos. Deus quer que eu e você sonhamos os sonhos dele. Aleluia. Sonhe isso, irmãos. Viva isso. Nela também andaste noutra hora, no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Então Paulo está dizendo que essa velha natureza, nós vivíamos isso no passado, irmãos. Quando nós vivíamos nesses hábitos pecaminosos. Isso é coisa do passado, não faz mais parte da minha e da tua vida. Então o pecado na vida do cristão é apenas um acidente de percurso. Deu uma escorregada, corra para a cruz, peça perdão, lave-se no sangue do Cordeiro. Ele é teu advogado hoje, ele advoga a tua causa. Você não vai diante do Eterno, do Soberano sozinho, você vai através de Jesus, porque Jesus morreu por você na cruz. É o sangue dele que cobre você, que te dá direito de você chegar a ele. Sem esse sangue você não consegue chegar, você não tem acesso ao Pai sem Jesus. Então, se você peca, se lave no sangue do Cordeiro. Vá a Jesus, o advogado, vai ao Pai, ó Pai, pequei, me perdoa. E a Bíblia diz que se pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu não sei o nível de pecado que você pecou. Querido, pecado para tudo é pecado, irmãos. Mentira, adultério é pecado. Sabe? Omissão é pecado. Liga lá em casa, Luciano tá. Aí fala para a esposa: você está mentindo. Você está em casa sim. O Mitch aí disse que eu não estou. Não, você está mentindo. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. E o diabo, ele não precisa de uma porta aberta, irmãos, ele quer uma brechinha só. Então, o ambiente que eu estou, eu tenho que dar lugar para Deus. Eu estava vindo com a minha esposa em viagem, e de repente, do nada, nós entramos nos assuntos, e o diabo entrou. E a viagem não fluiu, perdi o caminho, pastor, eu perdi o caminho, errei. Aí já estava ficando nervoso. De repente fiquei bravo. Opa, o diabo entrou. Então tem que reconhecer isso. Não dê lugar ao diabo. Então o diabo quer entrar, irmãos. Às vezes ele quer entrar numa conversa, sabe, numa ação, num comentáriozinho. A esposa fez aquela comida com carinho e você olha assim para ela, sei não, faltou sal, ou faltou um tempero aqui e tal. Você está magoando ela. E dependendo como ela recebe isso, irmão, é uma legalidade. O diabo vai lá e toma posse daquele momento ali. Aí o almoço de vocês, que era para ser um almoço em comunhão, já não é mais em comunhão. A esposa já não fica mais feliz que fez o almoço com tanto carinho. Então são coisinhas. Não dê lugar ao diabo. Então o ambiente de trabalho seu, consagre a Deus. Tua casa, tua família. Não deis lugar ao diabo. Mas agora livrai-vos de tudo isso, da raiva, do ódio, da maldade, difamação. Sabe o que é difamação, irmãos? É tirar a boa fama que o meu irmão tem, é difamar ele. Sabe, difamação é difamar o Adriano. Olha, Adriano, sei não, hein? É boa, mas sabe, ele andou, olha, eu estou difamando meu irmão. E a Bíblia diz, não difameis. Ou seja, não tire a boa fama dele. Honrais uns aos outros. Eu tenho que sempre abençoar. Mas pastor, ele pisou na bola. Ore e ame. Abençoe. Tenha compaixão, irmãos. Ore pelo seu irmão, não difame o seu irmão. O diabo, irmãos, ele só quer matéria-prima para nutrir no nosso coração.
Isso é matéria-prima que a gente dá para ele. Difamar pessoas, falar mal, falar de autoridade. E quando a gente fala de autoridade é um perigo. Quando a gente fala dos nossos líderes, nossos pastores, é um perigo. Quem está assistindo os 10 mandamentos na Record aí? É só eu? Ah, não, tem mais aqui. Meu cunhado aí não levantou, mas eu sei que ele é. Vai ter um momento ali que Moisés, ele diz assim: ó, Senhor, eles estão falando contra mim. Mas é o seguinte, Senhor, eles vão se ver contigo. E Moisés diz assim: olha, se alguma coisa inaudita acontecer com vocês, ou seja, algo que nunca aconteceu, vocês vão ver que é Deus na minha vida. Sabe o que acontece? Datã, Abirão e tem mais um, Coré. Datã e Abirão, eles falaram mal contra Moisés, contra uma autoridade. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra abriu. Eu não sei como é que a produção da Record vai fazer isso, né? A terra abrir e tal, o povo cair ali, né? Mas a Bíblia diz que eles foram engolidos vivos, foram direto para o inferno, irmãos. Foram para o Seol. A terra abriu. Por quê? Porque falaram mal de autoridade. Então, igreja, não fale mal de liderança. Ah, mas aquele pastor da televisão, deixe ele com Deus, irmãos. Deixe ele com o Senhor. Ah, pastor, mas aquele lá só tira dinheiro. Deixa ele com Deus. Vai ter um juízo, vai ter um julgamento, vai ter um trono branco. Os que não forem salvos vão passar pelo trono branco. É ele com o Senhor. Não fale mal. Ore para que ele se converta, se arrependa. Deixe Deus tratá-lo. Não difame. Palavras indecentes do falar. Palavras indecentes, sabe? Tem outra tradução que diz que é palavras torpes. A Bíblia diz, Jesus no Sermão do Monte, ele diz que ele vai julgar todas as nossas palavras torpes, palavras inúteis. Então, o pastor Massal já falou aqui, tudo que eu declaro, ou é vida ou é morte. Detalhe, tudo que eu falo, irmãos, a Bíblia diz que eu vou prestar conta de tudo isso. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, nós como igreja, e vamos receber nossos galardões. Todas as nossas obras, boas ou ruins, vai passar ali. Então toda palavra que a gente falou, besteirinha, vai passar ali. Ó, Luciano, você passou isso aqui. Olha só. Então, irmãos, se policie, sabe? Palavras indecentes. Volta comigo para Filipenses capítulo 8. Depois já voltamos aqui. Filipenses capítulo 8. Capítulo 4, versículo 8. Não tem capítulo 8 em Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu já vou terminar. Nós vamos estar ceando. Mas eu entendo que é tempo de nós alvejar nossas vestes como igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro. Diz assim, concluindo, caros irmãos, amados irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então você viu onde é que a nossa mente tem que estar conectada? As coisas boas que eu e você temos que estar pensando, está aqui. Tudo que é justo, tudo que é puro, sabe? Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Ocupai os vossos pensamentos com isso. Pastor, o que é isso? É a mente de Cristo. É Cristo habitando em mim. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Jesus deixou a ceia para nós. Todo mês, todo tempo, todo ano, enfim, toda semana. Não tem uma data específica, mas nós temos uma vez por mês. Jesus quis dizer o seguinte, olha,
todas as vezes que fizerdes isso, todas as vezes, lembrai do meu sacrifício na cruz, porque foi por você que eu morri, para dar minha vida por você. E quando eu participo da ceia, quando eu participo do pão e bebo do cálice, eu introduzo isso na minha vida. Ou seja, eu estou me alimentando do Senhor. Eu entendo que Jesus já não está mais na cruz, Ele já está dentro de mim. Jesus quer se manifestar através da minha vida. Então toda vez que eu participo da ceia, eu renovo essa minha aliança com o Senhor. Então por isso que eu tenho que estar conectado, pensando, ligado a isso. Para finalizar, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Voltando aqui em Colossenses, já estou terminando. Mas vos revestíveis do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Deus. Ele te criou, Ele te formou para ser a imagem dEle, santo e irrepreensível. Mas pastor, eu sou a imagem de Deus. Sim, você é. Talvez tuas atitudes não digam ainda, mas Deus já te vê assim. Mas por isso que você tem que se revestir, querido, se renovar nesse pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Por isso que você tem a mente de Cristo. Então use isso, querido, o pleno conhecimento, a palavra de Deus. Absorva isso, introduza na sua vida e viva o Evangelho de Jesus. E viva essas boas novas, para que você possa transmitir aos outros a palavra de Deus. Amém? Mentalidade do reino. Vós tendes a mente de Cristo. Então, se você vive no reino de Deus, irmãos, você tem que ter a mentalidade dele. Então amanhã, ao ir para a empresa, saiba, entenda, viva que você tem a mente de Jesus. No teu ambiente de casa, nas tuas atitudes, pense nisso, você tem a mente de Cristo. Você, sacerdote, o responsável de trazer Deus para a sua casa, de trazer a presença de Deus, você tem a mente de Cristo. Deixe Cristo fluir através da tua vida, através da tua família. Vive esse ambiente de glória. Vive esse ambiente de graça, de amor e de unção. É isso que Deus quer nos proporcionar. Amém? Pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui da terra. Nesse momento, querido, eu quero que você feche os olhos. Esse é um momento de reflexão. Eu quero chamar aqui o pastor Ney. Ok. Feche seus olhos. Entenda que nós estamos aqui, querido, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, até a volta do Senhor Jesus. Eu posso dizer para você que Ele está voltando. E estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Os acontecimentos estão aí. Jesus está às portas. Eu não sei quanto tempo isso ainda vai, irmãos. Não sei quanto tempo, mas eu entendo que estamos às portas do arrebatamento. Então, querido, é tempo de você encher a sua candeia de azeite. E ser que nem aquelas virgens, irmãos. 5 delas tinham azeite. Embora as 10 estavam dormindo. As 10 estavam dormindo, mas 5 tinham azeite. Vai ter um momento, irmãos, quem sabe nós estamos nesse momento que a igreja está dormindo. Passamos por esse momento. Mas o que vai fazer a diferença é se você tem ou não azeite. Porque se você tiver azeite, irmãos, você vai entrar para as bodas do Cordeiro. Então esse tempo de nós
atentarmos para isso. Aquele que é santo, se santifique cada vez mais. Aquele que é puro, se purifique cada vez mais. É tempo de buscar a Deus. É tempo de você buscar a Deus, irmãos. Todos cremos que Jesus está voltando, mas eu tenho que me preparar para essa volta, irmãos, porque Ele está voltando. Aquelas 5 virgens, elas se prepararam, elas produziram azeite. Elas produziram azeite. Que essa palavra, irmãos, dessa manhã, possa produzir azeite na tua vida. Que no decorrer dessa semana, com essa palavra, você possa produzir azeite. E ter azeite na tua candeia. Que a palavra dessa manhã, querido, possa de fato estar lavando as tuas vestes. De toda e qualquer mancha, de todo e qualquer pecado. O vestido da noiva, por mais branco que seja, se tiver um pinguinho preto ali, vai aparecer. Mas essa manhã é uma manhã de nós lavarmos, de alvejarmos a nossa veste, de alvejarmos como noivo o nosso vestido, porque nós vamos nos encontrar com o noivo daqui a pouco. Já já ele está voltando. Eu não sei como que está a tua vida, mas o papai conhece. A Bíblia diz que não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Ele te perdoa. Ele libera sobre a sua vida o perdão nessa manhã. Ele ainda, querido, está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o tempo de você ir para Jesus. Talvez você tenha corrido para tantos lugares, tenha pensado em tantas coisas, mas nessa manhã é tempo de você pensar no alto, fixar nele e deixar Ele fazer a obra linda em você. Pai, nessa manhã eu quero te louvar, porque a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o sacrifício da tua cruz, Senhor, ele foi perfeito, tremendo, sobrenatural. O sacrifício do teu sangue derramado na cruz, ele nos purificou de todo o pecado, de toda injustiça. Pai, nessa manhã eu oro, Senhor, para que o teu sangue venha de fato nos lavar, nos purificar, nos redimir nessa manhã contigo. Que o Senhor venha estar de fato lavando a tua noiva, lavando o vestido da tua noiva, da tua igreja nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos estar sendo lavados no teu sangue, para que nós possamos viver essa palavra em todo o tempo. Sejam alvas as nossas vestes, sejam alvas as nossas vestes, e em todo o tempo não falte óleo sobre a nossa candeia, sobre a nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, purifica-nos nessa manhã, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Pai, nossas falhas, nossas faltas, nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, o pecado nosso, como pessoa, como indivíduo, como sacerdotes, como pastores, como líderes, como igreja. Nos perdoa nessa manhã, Senhor. Nos purifica nessa manhã, nos lava nessa manhã. Pai, nós te louvamos, nós rendemos a ti todo louvor, toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Amém, querido. Pastor Massal, Adriano.